Boa noite. Será que vocês já estão me vendo, me ouvindo? Rosângela, oi Rô, tudo bom? Primeira a entrar na live, obrigada, viu, por estar aqui. Você consegue me ouvir? Não sei se eu coloco o fone, se vocês estão me ouvindo bem. Obrigada. Minha mãe. Boa noite, quem tá chegando. Cláudia. Elaine Meirelles. Obrigada, Rô. Estão me ouvindo então, né? Perfeitamente, ótimo. Que bom. Camila chegando, Débora, Tamires. Nossa, obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui participando. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu ir dando alguns recadinhos. Estaremos com Elaine Meirelles, né? Acredito que vocês que estão entrando viram os stories, viram os recadinhos, então estou muito feliz, muito ansiosa pela noite de hoje. Vou apresentar para vocês uma pessoa muito importante, uma pessoa que fez diferença total na minha vida de uns meses para cá. Conheci Elaine Meirelles em abril e decidimos, né, estudar mais, aprender mais sobre inteligência emocional, primeiramente pensando em ajudar as meninas, em ajudar Isadora, Heloísa, a educação dos filhos, né, tudo aquilo que eu levo, que eu procuro estudar para levar para o canal, é porque realmente está no meu coração há muito tempo. Sempre procurei me dedicar a ser uma boa mãe. E estudando, buscando, nós aprendemos que precisamos estar bem para assim cuidar daqueles que a gente ama. E assim foi comigo. Precisei cuidar de mim, cuidar do meu casamento e agora sim estou pronta para cuidar das minhas filhas e fazer ainda mais por elas, né? Mais do que eu já fiz até aqui. E a Elaine Meirelles me ajudou muito, me ajudou demais. Deixa eu falar um pouquinho quem é Elaine Meirelles, minha convidada aqui na noite de hoje. Elaine é palestrante, é professora como eu, ela é analista comportamental, minha coach, e eu gostaria de apresentá-la. Ela tem muito a ensinar para vocês, aprendi muito com ela, é uma pessoa, como eu sempre falo, Deus me presenteou colocando ela no nosso caminho. E eu quero que vocês conheçam, que vocês possam aprender com ela, ouvi-la. Ela já está aqui na live, vou pedir para ela entrar, vou autorizar aqui. Ela está pedindo para participar, já vou aceitar. Vocês já vão poder ouvir um pouquinho Elaine Meirelles. Primeira live, estou aprendendo, gente. Vamos ver se eu fiz certinho. Acho que ela está entrando. Pronto. Olá, Elaine! Thaís, que prazer estar aqui Ai, com você. Tava escutando aí, né? O pessoal já entrou, seus amigos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu acho que dispensa até a minha apresentação, né? Depois dessa apresentação que você fez. sinta-se à vontade. Muito obrigada, Thaís. Me sinto muito honrada, né? Por ter uma pessoa como você tão especial na minha vida também, né? Eu costumo dizer que é um perigo ser meu cliente, porque eu costumo não abandonar o povo, e a gente vira amigo e fica muito bom, né? Então é isso, de todos esses títulos que a Thaís falou aí, que eu carrego comigo, né? Eu me orgulho em ajudar pessoas, essa é a minha missão aqui na Terra, né? E de tudo isso, existe um que a Thaís não mencionou. O que me inspira em tudo que eu faço é ser amiga de Deus, né? E fazer aquilo que Ele deseja que eu faça aqui na Terra, né? E o segundo título é o título de professora. Eu sou educadora, assim como a Thaís, né?
E assim como o mestre, Jesus ele era professor também, né? Então eu me orgulho muito desse título. Todos os outros que a Thaís mencionou aí vêm acompanhando, né, como um complemento a essa grande missão que é cuidar de pessoas, transformar vidas aqui na Terra. Ah, muito bom. E aproveitando, né, você falando sobre isso, Elaine, deixa eu complementar o porquê que eu me apaixonei por essa pessoa que é a Elaine Meirelles, né? Porque eu me identifico totalmente com essa, quando ela fala de Jesus Cristo, né? Quando todas as vezes em que nós estivemos juntas nas sessões, poder ouvir ela falar dessa pessoa que sem dúvida nenhuma me inspira todos os dias a levantar e oferecer o melhor de mim para as outras pessoas. Então, foi isso com que me fez me encantar ainda mais por você, viu, Elaine? Opa! Que bom! O tema da nossa live, você já pensou aí, Thaís? Sim, sim. Linguagem do amor. Falaremos sobre linguagem do amor. E só reforçando, hoje, assim, no canal eu procuro falar muito com mães, né? Falei nos últimos vídeos, principalmente das linguagens do amor para com os nossos filhos, descobrir a linguagem dos nossos filhos, mas eu quero deixar claro que esse momento aqui a gente fala de maneira geral, né? Para todos, linguagem do amor de maneira geral em todos os relacionamentos. No casamento, com os nossos pais, com os nossos filhos, no trabalho. Então a gente vai ouvir um pouquinho a Elaine falando sobre as 5 linguagens do amor e de uma maneira geral. E aquilo que me encanta, que ela fala de Jesus Cristo também, né? Que é aquele que nos ensina e a gente procura nos espelharmos nele, né? E ele tinha 5 linguagens do amor e é muito lindo ouvir a Elaine mencionar isso. Então vamos aprender um pouquinho com ela, esse é o convite. Ok, vamos lá então. Eu não sei se todas as pessoas, tem gente aqui já colocando, eu amo esse assunto. Acho que todos nós, né, nós fomos feitos de amor. Aliás, a essência do nosso Deus, o qual nós somos imagem e semelhança, é o amor, né? Então, nós fomos feitos de amor. O grande problema é que muitas vezes a gente vai vivendo e perdendo a nossa essência. Eu costumo dizer, Thaís, que todos nós temos um tanque emocional. E quando esse tanque emocional está vazio, a gente não funciona direito. Eu acredito, Thaís, que em alguns momentos da sua vida você deixou de ser o seu potencial máximo porque você estava com seu tanque emocional vazio, sim ou não? Sim. Não é verdade? Então, esse estudo sobre linguagens de amor, ele é baseado nesse livro aqui, fantástico. Quem não leu, leia. Né? E eu gosto de começar falando sobre o assunto, já que você me deu essa liberdade, dizendo que houve um tempo na minha vida que eu era analfabeta nesse assunto. E eu acreditava de verdade que eu não era amada por algumas pessoas importantes na minha vida, como a minha mãe. Durante toda a minha adolescência, eu acreditava que o meu pai me amava, mas que minha mãe não me amava. Por quê? Porque ela tinha uma comunicação de linguagem que eu não entendia. A linguagem de amor da minha mãe, que inclusive é uma das principais da Thaís, é atos de serviço, né? Eu vou falar, você quer que eu fale de forma geral sobre as 5 linguagens? Sim, por favor. Então, aí depois a gente vai discorrendo uma por uma, tá? E foi lendo esse livro aqui, do Dr. Gary Champ, que eu descobri, né, o que estava acontecendo, o que estava de errado, porque eu não conseguia me sentir amada, né? As linguagens são palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade e presente. A minha principal, as duas, todos nós temos as 5 linguagens, em porcentagens diferentes, assim como o perfil que a gente vai conversar no outro dia, né, Thaís? Numa outra live. Não é isso? Já estou convidada. E vocês também.
Então, nós temos uma linguagem principal e uma segunda linguagem. A minha primeira linguagem é toque físico. Eu nunca pude mostrar isso para você, Thaís, porque a gente só se encontra assim, virtualmente, né? Mas eu já tô doida Sim. para ir a Suzano para tomar um café com a Thaís e dar um abraço gostoso. A minha principal linguagem é essa, né? Os meus alunos que o digam. Eu vou passando, quando eu entro na sala de aula e já dou aquela cutucadinha assim, a gente tem que se segurar nesse período de pandemia, porque não dá, né? E a minha segunda linguagem é tempo de qualidade. Eu custei a descobrir essa, Thaís. Foram os meus Foi. familiares, meu esposo, minha filha, que disseram, olha, mãe, com certeza é tempo de qualidade, porque é o que eu mais cobrava deles, né? Então é isso. E a Thaís tem aí como principal, posso falar? Posso revelar a sua? Como Pode sim. principal, palavras de afirmação e atos de serviço. Essas são as duas principais linguagens da Thaís. E Thaís, pessoas como você, que tem essa linguagem atos de serviço, costumam ser vistas como insensíveis. Em algum momento da sua vida, Eu alguém já pensei, te disse assim? eu em muitos momentos me julgava como insensível. Depois que eu aprendi isso, eu passei a me amar. Incrível. Como eu já me Então, julguei. o processo que a gente passa, né, fazendo essa análise dos perfis, análise das linguagens e todas as ferramentas que a gente fez, né, Thaís, aí dentro do processo de coaching, ficamos juntas mais ou menos por uns 4 meses, não foi isso, Thaís? Foi. E eu costumo dizer, né, sempre que eu falo de Thaís e Marcelo, que foi uma dupla honra para mim, né? Eu fui coaching do Marcelo, que é o esposo da Thaís, e da Thaís. Então, assim, foi sensacional. A gente chegou já na metade do processo com ganhos inimagináveis. E eu acabei entrando também nas meninas, né? Tem um vídeo aí no canal das meninas que eu curto demais, que é uma tarefa que eu passei para essa família, até mesmo aí para trabalhar essa questão da linguagem, né? Depois você conta um pouquinho sobre essa experiência, Thaís. Tá bom. Então, assim, de forma geral é isso. Aí, dentro daquilo que você quer saber, a gente vai abordando aí individualmente cada uma dessas linguagens, né? As pessoas muitas vezes não se sentem amadas porque a pessoa que está junto com ela não comunica exatamente aquela linguagem. E aí, como que a gente faz para sarar isso? Como que foi aí na sua casa, Thaís, a experiência conhecendo essas linguagens? Foi surpreendente, né? Como eu já adiantei aqui, no relacionamento amoroso sempre foi muito difícil, porque a primeira linguagem do Marcelo é toque físico. E a minha, eu considero assim, o ato de serviço ainda mais forte do que palavras de afirmação. Eu considero. Então, eu não conseguia demonstrar esse amor que o Marcelo precisava, que é o toque físico, mas por conta disso que você diz do combustível, né? Eu não tinha combustível suficiente para colocar esse amor, para encher o combustível dele. Então, era muito confuso. Eu sofria por um lado, ele sofria por outro lado, e a partir do momento que você conhece as linguagens, você sabe que você demonstra amor de uma maneira diferente do outro, você passa a se conhecer e saber aquilo que você precisa para que o outro fique bem, para que o outro se sinta amado, e assim as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais tranquila, né? Você, estando com o combustível cheio, você consegue encher o combustível do outro. E assim com as meninas, eu vejo, se desde pequenininha a gente soubesse manifestar amor da maneira como ela recebe, a gente, nós pais, mães, não nos cobraríamos tanto, porque muitas vezes a gente quer oferecer tanto, 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 e o essencial você acaba não conseguindo. E aí você percebe que falhou e não sabe aonde falhou, e de repente é esse amor, né?
O amor é a essência, então oferecer amor para a criança é uma coisa e ela se sentir amada é outra. E isso nós aprendemos ao longo do processo e eu descobri que é a grande chave, né? O grande segredo. E eu acho muito legal a experiência aí da sua casa, né? Uma das coisas, para quem está nos ouvindo aí, que a gente sempre trabalha é que você pergunte, fica aí para você que está nos ouvindo. Perguntar para as pessoas que você ama, seus filhos ou seus pais, seu cônjuge, você se sente amado por mim? Esteja aberto para esperar essa resposta, né? Eu tive a experiência, Thaís, uma aluna muito preciosa do 9º ano, eu ministrei esse conteúdo para eles e fiz como tarefa de casa esse desafio. E ela chegou na semana seguinte, assim, apavorada, porque ela perguntou para o irmão que é mais velho, né? Eles estavam sentados e ela perguntou: você se sente amado por mim? E ele respondeu: não, eu não me sinto. De um tempo para cá, você só fica no celular. E a linguagem dele era tempo de qualidade. Todas as vezes que ele estava conversando com ela, e ela chegou assim, me deu um abraço e falou: professora, muito obrigada, porque eu amo tanto meu irmão, mas eu não estava comunicando esse amor. Então eu mudei totalmente o meu comportamento. Olha, uma adolescente de 14 anos, Thaís. Né? E aí na sua casa vocês já viveram essa experiência, têm vivido, né, com as meninas. Conta aí pra gente, Thaís, como que funciona isso? Elas, durante o dia, elas já ficam pensando no que falar para vocês à noite, não é assim? Nossa, foi incrível quando nós aprendemos, né? Momentos antes de dormir, nós perguntamos para ela, o que que eu fiz ao longo do dia para que você se sentisse amado? E ouvir isso delas, nossa, às vezes um detalhe que para a gente passou despercebido, às vezes só o fato de cobri-las antes de perguntar, elas já estão falando, ah, você me cobriu, você assistiu um filme comigo. Então elas já começam a perceber nos pequenos detalhes que foi uma forma de demonstrar amor. E elas lembrando desses detalhes ao longo do dia, nossa, muito legal. E aí um dia a Isadora nos surpreendeu. Ela preparou uma cartinha perguntando pra gente sobre o que que elas fizeram que nós nos sentimos amados, né? A mesma pergunta que a gente Que fazia legal. para elas, elas fizeram para a gente. Então, elas já estão entendendo as linguagens do amor nossa, antes mesmo de perguntar, quando a gente esquece, elas vêm dar boa noite e falam assim, olha, você fez isso, eu me senti amado. Ou às vezes nem espera chegar ao final do dia, elas quando você perguntar, mamãe, eu já sei, é isso que eu vou te responder, isso fez eu me sentir Olha que amado. legal. Muito uma graça. E isso daí vai fazendo, né? Porque tem gente que entra numa zona de conforto. Tipo assim, a minha linguagem é toque físico e só comunica essa linguagem. E não é assim, nós fomos feitos para o relacionamento. E nós podemos adquirir maturidade comportamental, trabalhar aquilo que nos falta, para que o outro se sinta preenchido. Né? Eu costumo dizer no trabalho com casais que o segredo para dar certo é você fazer o outro feliz, né? E automaticamente você acaba colhendo a isso também. Isso também acontece com os filhos, né? Um filho que se sente amado, que tem o seu tanque emocional preenchido, certamente ele vai funcionar melhor. Tá aí, se você tem um carro a gasolina e você coloca diesel nele, como que vai acontecer? Vai trepidar, vai, ou às vezes, né, alguma coisa vai dar errado, vai estragar uma peça, e o mesmo acontece com o ser humano, né? Se tiver alguma coisa fora do lugar, um combustível errado colocado ali naquele tanque emocional, ele não vai funcionar direito, né? E então nós precisamos, né? Você que tem aí filho, criança, adolescente, nós precisamos e nós podemos comunicar a linguagem que o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso amigo, aquela pessoa que está próxima, ela gostaria de ouvir. Né? Eu queria discorrer, Thaís, eu não sei se tem alguma pergunta pontual aí, a gente pode falar especificamente, dando exemplos sobre as linguagens,
Coloca aí pra gente, vocês que estão, olha, o Jefferson, meu aluno aí na Escola de Paz. A gente tem uma Escola de Paz aqui em Volta Redonda e os alunos sabem bem sobre esse assunto, né? Coloca aí pra gente se você tem alguma dúvida, se você já sabe qual é a sua linguagem, mesmo porque vai ter sorteio, não vai, Thaís? Isso, você já falou a surpresa. Ia ter uma surpresa, mas a surpresa é um sorteio. Contei, Thaís. Contou a Contei. surpresa. Mas o pessoal Vamos lá, ainda não então. sabe exatamente qual é a surpresa. No final da live a gente vai contar o que a Elaine está disponibilizando aí para nós. É bem bacana, como eu já falei em alguns momentos. Existem algumas ferramentas, né, que o coaching utiliza, e uma das ferramentas é o teste para a gente descobrir a linguagem do amor. Então a gente diz aqui, afirmando qual é a minha linguagem, qual é a do Marcelo, qual é a das meninas, porque nós passamos pelo processo e tivemos a oportunidade de fazer o teste. Claro que fazendo as observações ao longo dos dias, conversando, a gente acaba deduzindo, percebendo qual é a linguagem. Mas o teste bacana que é assertivo, né? Faz com que a gente saiba e conheça, faz todo sentido ter esse resultado em mãos. Muito, muito bacana, Então aí valeu muito você a pena. já respondeu a pergunta da Ana, né? Ela falou, como saber qual é a minha linguagem? Ana, depois preste atenção aí, a Thaís vai colocar as regras para o sorteio, né? Vai ser bem bacana. Eu estou na expectativa e uma das pessoas sorteada aí eu vou ter a oportunidade de estar em uma sessão individual com essa pessoa e eu já estou na expectativa. Quem sabe é você, Ana, a pessoa que vai ganhar esse teste. Vai ser um prazer, viu? Então, Thaís, a gente vai dar alguns exemplos aqui agora sobre a linguagem. Primeiro ponto, até respondendo, complementando aí o que a Ana perguntou, antes de fazer esse teste que tem na minha plataforma de trabalho, você pode se avaliar. Normalmente, aquilo que você mais dá para a pessoa, para as pessoas que estão aí no seu entorno, é aquilo que você gostaria de receber. Então, isso daí já é uma dica interessante. Comece a observar aquilo que o seu filho mais dá, normalmente é aquilo que ele gosta de receber. Aquilo que o seu esposo mais dá, é aquilo que ele gosta de receber. E eu vou começar aqui falando sobre palavras de afirmação. A pessoa que tem essa linguagem, ela tem a necessidade de ouvir, de ser validado ou de validar também. Eu costumo dar 2 exemplos que eu tenho aqui na minha casa. Meu esposo, Alex, ele tem essa linguagem. Antes de conhecer, eu achava até engraçado. Todas as vezes que ele estava cozinhando, fazendo uma carne, alguma coisa, quando terminava, colocava aquilo à mesa e ficava olhando já, observando. Porque o que ele queria, Thaís? Ser validado. Então, ao final, ele sempre perguntava assim, e aí, tá gostoso? Porque ele quer ouvir se tá bom aquilo que ele fez, né? Um outro exemplo que eu uso, a minha filha mais velha, a Heloísa, ela tem essa linguagem. E é tão interessante que desde pequenininha, quando ela era criancinha, eu já percebia isso. Uma vez, uma determinada ocasião, eu estava num parque de diversões e eu ia na montanha-russa. O nome da minha filha, o significado é guerreira. Então eu sempre falava para ela, eu não tinha noção do efeito, como que isso preenchia o tanque emocional dela. Mas eu sempre, diante de cada desafio que ela enfrentava, eu falava, vai filha, você é guerreira, você consegue, né? E o olhinho dela brilhava e ela fazia aquilo. E nessa ocasião, no parque, eu tive certeza que a linguagem dela era palavras de afirmação. Por quê? Tão pequenininha, quando ela me viu ali, certamente ela percebeu medo no meu olhar, e aí eu escutei a vozinha dela longe assim, no colo da minha mãe, dizendo, vai mamãe, você é guerreira! Ó, me encorajando, me validando, né? Então, assim, a gente pode perceber isso na forma com que a pessoa comunica, né? E eu costumo dar um exemplo, Thaís, eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, eu queria sempre, em cada linguagem, fazendo um paralelo aqui com a figura de Cristo. Posso? Claro, eu amo quando você faz isso.
Então, olha só, o nosso modelo aqui na Terra, né, eu costumo dizer que homens são exemplos, mas o modelo, aquele que a gente pode fazer igual, que vai dar certo, o nome dele é Jesus Cristo. E quando eu leio a Bíblia e começo a observar tudo que eu aprendo sobre comportamento humano, eu gosto de comparar com o exemplo bíblico. E quando eu olho para a figura de Jesus Cristo, assim, especialista em inteligência emocional. Ele sabia como fazer e ele veio justamente para nos mostrar como fazer. E aí eu pego, tem vários exemplos, mas eu quero pegar um só. Jesus Cristo comunicando certamente para um discípulo que em vários textos a gente percebe que a linguagem dele é palavras de afirmação. Eu estou falando de Pedro. E aí tem um ponto, né, quando Jesus conversando com Pedro ali, e aí Pedro dá uma resposta para Jesus, e Jesus fala assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, por quê? E aí ele começa a validar. Jesus validando um discípulo. Um homem com tantos defeitos, mas Jesus conseguia ver coisas boas, né? Como educadora, eu gosto sempre de falar para os meus alunos as qualidades. Outro dia teve um que falou assim: professora, você consegue ver defeitos nos seus alunos? Porque você está sempre elogiando. E eu falo: claro, consigo sim. Mas eu também vejo qualidades e eu gosto de focar nisso, porque o que você foca aumenta. E eu aprendi isso com o mestre. Ele sabia comunicar palavras de afirmação. Te, te desafio a ler a Bíblia observando como que Jesus era mestre nisso. Aliás, nisso e em muitas outras coisas, né? Qual é a próxima linguagem, Thaís? Só um detalhe, Fica Leide, de só olho, complementar algo fica que é de olho importante. nas Quando. perguntas aí. Se tiver alguma pergunta, tá, Thaís? Aí para a gente poder responder. Tá bom. Se referindo aos filhos, né? Quando essa é a linguagem de amor da criança, da mesma forma que isso faz bem, isso fere, né? Quando ela está com combustível vazio e utiliza das palavras para corrigir, isso nós erramos bastante, né? Por isso o amor incondicional, a criança se sentir amada é importante antes de qualquer punição, correção. Eu fiquei assim muito impressionada quando eu comecei a estudar as linguagens do amor pensando nos filhos. Porque eu mesmo falhei nessa questão de educar, pensando na disciplina, enfim. Mas se a criança não está ali com o combustível cheio, se a gente não consegue demonstrar esse amor incondicional, muitas vezes ela pode se sentir amada somente quando ela faz aquilo que o pai ou a mãe está pedindo, não é? Isso é muito sério. É muito sério. Então a gente tem que observar isso para ter realmente essa maturidade comportamental na criação dos filhos. E aí um detalhe, Thaís, por exemplo, a criança que tem essa linguagem, palavras de afirmação. Às vezes você tem dois filhos. Um tem essa linguagem e o outro tem outra linguagem, como linguagem principal. Dependendo do que você falar, pode falar a mesma coisa. Aquele que tem a linguagem de valorização, que é palavras de afirmação, ele vai se ferir muito com uma palavra negativa que você der. Tipo assim, você não consegue fazer nada. Às vezes você fala isso no impulso ali do momento, nem era o que você queria dizer. Então, para os pais aí que estão escutando, estão aprendendo sobre esse assunto hoje, tem um exercício que a gente faz dentro do processo de coaching, que é a catarse. Então, é muito importante você ensinar o seu filho a fazer catarse. Meu filho fez isso comigo essa semana. Ele chegou para mim e me perguntou assim: mãe, quando você falou isso, eu me senti assim. Aí ele externou o sentimento dele. Isso é até um recurso que tem naquele livro Comunicação Não Violenta, né? Que é exatamente fazer a catarse. Foi isso que você quis dizer, mãe? Aí você, como mãe, vai ter a chance de dizer: não, meu filho.
Não foi isso que eu quis dizer. Naquele momento eu fiquei nervosa porque você deixou de fazer a tarefa, mas o que eu penso sobre você, na verdade, é que você é. Aí você vai validar essa criança. Por quê? Não adianta querer perfeição, você vai errar. A Thaís falou ali, nossa, como eu errei. Eu também, Thaís. Eu errei e eu erro ainda, né? Mas quando a gente tem posse desse conhecimento, a gente usa isso a nosso favor, né? A gente vai ser rápido em consertar, em voltar para a rota, em pedir perdão, em perdoar. E nesse processo a catarse é muito importante, né? Até mesmo você como mãe, meu filho, minha filha, quando você fez aquilo, eu me senti, e aí fala sobre o seu sentimento. Foi isso mesmo que você quis dizer? Como que é isso? E dá oportunidade para a pessoa responder também. Gente, é incrível, é fantástico o que pode acontecer. Eu vejo a Thaís sorrindo porque ela teve a oportunidade de experimentar isso, né, não, Thaís? Sim. E me sinto orgulhosa, viu, Helene? Quando eu vejo que eu estou conseguindo, e eu vejo assim a Isadora, que é mais sensível, eu vejo ela mais ousada, assim. Hoje mesmo eu falei com o Marcelo, ela tá mais espontânea, parece que ela fala mais sem medo do que a gente vai pensar daquilo que ela tá dizendo. Muita coisa já, sim, a gente já vem colhendo frutos, isso é muito bacana, importante. Muito bom. E Bom, aí, Thaís, ó, tem uma outra coach minha que entrou aí agora, a Renata, lá do Pará. Você também tem a minha admiração, Renata, ainda mais diante de tudo que você tem feito, né? A minha admiração não é pelo que você faz, pelo que você é, né? Por quem você é, mas é muito gostoso a gente celebrar as conquistas, né? Estamos juntas. Thaís, diante disso que você falou aí, eu estou num novo estudo agora de um livro fantástico, depois eu vou compartilhar com você. E nesse livro, o autor ele fala que nós, pais, preparamos os nossos filhos para o grande jogo da vida. E o período do treino é até os 24 anos, olha que legal. Com 24 nossa! anos, começa o primeiro tempo. Nossos filhos vão jogar o jogo da Uau! vida, né? E depois dos 42 anos, os nossos filhos vão viver o segundo tempo. E, na verdade, a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, e eu e a Thaís também, eu já entrei no segundo tempo da minha vida. A Thaís está partindo, né? Vai entrar no segundo tempo. E é algo extraordinário. Quando eu li isso no livro, me abriu assim, eu falei, hoje eu conversei com Deus o dia inteiro, eu falei assim, Deus, me permita bater um bolão nesse segundo tempo da minha vida, eu quero arrebentar nesse jogo, vamos comigo. Né? Então é muito legal a gente ter maturidade para fazer diferente. Errar, Thaís, nós sempre vamos errar. Mas a questão é, vamos errar novos erros. Aqueles que a gente já Sim. aprendeu, bola para frente, né? Muito bom. E aí, Thaís, vamos para a segunda linguagem? Estamos na primeira ainda. Como que está nosso Sim. tempo aí? Então, isso que eu ia falar, a gente já falou sobre palavras de afirmação, agora a gente fala sobre atos de serviço e eu vou ficar dando uma olhadinha no tempo aqui, tá bom? Ó, teve uma pessoa, eu não consegui ver quem, mas falou, porque tenho interesse sobre estudar sobre linguagem de amor, é isso? Você está conseguindo ler aí? Por que vocês tiveram interesse de estudar sobre linguagem do amor? Onde vocês descobriram sobre a linguagem? Ah, é minha afilhada, Ana Lívia. Sua filha? Minha afilhada, É o então, livro. é um livro. E assim, Lívia, eu passei por um processo de coaching com a Elaine foi minha coaching, e buscando aprender sobre inteligência emocional, eu procurei aprender para ajudar as minhas filhas, só que aí eu descobri que, primeiramente, nós precisamos ajudar as nós mesmos, né? Para que a gente consiga ajudar o próximo. E aí, ela foi me apresentando diversos assuntos, diversas ferramentas para crescimento pessoal, e as linguagens do amor é uma das dos testes, né, de identidade que a gente faz, vai se descobrindo, vai aprendendo. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí a gente está destrinchando cada uma das linguagens. A gente falou das palavras de afirmação e agora a Elaine vai falar sobre atos de serviço.
Atos de serviço, a linguagem principal aí da Thaís, né, Thaís? Sim. Quem tá aí por perto da Thaís sabe o quanto a Thaís serve todas as pessoas, né? Essa linguagem, eu tinha comentado a questão da minha mãe, é a principal linguagem da minha mãe. E por isso eu acreditava que minha mãe não me amava, porque a minha principal linguagem é toque físico. E eu cresci querendo um abraço, querendo que minha mãe estivesse sentada, conversando, né? Tem uma experiência que eu vivi na minha adolescência, um dia que eu estava muito triste, né? Tinha acontecido algo comigo, e eu estava num sábado à noite dentro do meu quarto, e eu me lembro dos pensamentos que eu tive há muitos anos atrás, mas eu ainda me lembro. Porque eu pensava assim, por que minha mãe não está aqui conversando comigo? Por que ela não vem aqui me dar um abraço? E a minha mãe trabalhando, fazendo as coisas. Num determinado momento, minha mãe bateu na porta do meu quarto, entrou com uma bandejinha com suco de laranja que ela tinha feito com a mãozinha dela. Ela fez coxinha caseira e levou, falou: filha, você precisa comer. Eu falei: ah, mãe, não quero isso. Ó, eu rejeitei o amor da minha mãe naquele momento, né? E o dia que eu li o livro e que isso descortinou para mim, eu me lembro de ter chorado, porque eu comecei a lembrar de muitos momentos da minha vida em que minha mãe me amou profundamente e eu rejeitei o amor dela. E eu não entendi, eu não aceitei o amor dela. Eu adquiri maturidade comportamental e comecei a comunicar com a minha mãe na linguagem dela. Gente, quer ver minha mãe feliz? Minha mãe tem 70, vai fazer 72 anos. Ela fica tão feliz quando eu preparo um almoço e levo para ela. Gente, ela fica simplesmente assim maravilhada. Como ela gosta de receber isso. E hoje eu moro em cima da casa da minha mãe. Às vezes eu saio para trabalhar e as minhas roupas estão no varal. Quando eu volto e a roupa está dobradinha em cima da bancada, eu olho para a roupa e eu entendo, filha, eu te amo, sabe? Eu aprendi a receber esse amor. E o mais interessante, Thaís, hoje minha mãe também sabe sobre as linguagens e muitas vezes ela me abraça, porque ela sabe que ela precisa comunicar esse amor também para mim, mesmo não sendo o principal para ela, né? Alguma pergunta sobre atos de serviço? Deu para entender? Muito legal. E aí, como eu já falei aqui anteriormente, que é uma linguagem que eu tenho, o Marcelo não, né? Marcelo seria toque físico. Eu vejo quantas vezes eu me cobrei por não conseguir fazer aquilo que para mim era importante, mas que em momento nenhum era importante para ele, né? Eu sempre fiquei muito chateada quando chega o final do dia, eu tão cansada, não consegui fazer uma janta gostosa, não consegui preparar algo que o agradasse, mas não é aquilo que iria o agradar, né? Mas eu ficava muito chateada, muito frustrada, querendo dar conta de tantas coisas que muitas vezes não eram importantes naquele momento, mas eu considerava importante porque eu acho que eu tenho que estar ali sempre pronta, à disposição para servir e ajudar quem precise. Muitas vezes eu não tenho condições, né, físicas, mentais, e muito Eu importante tenho, aprender sobre isso. Me eu cobrei tenho bem uma menos amiga, depois disso. eu tenho uma amiga que mora lá em Joinville. Ela é todinha atos de serviço. E eu acho tão interessante, né? Hoje ela já aprendeu muito sobre isso, mas muitas vezes eu ia visitá-la e eu ficava apavorada porque ela não parava. E veja bem, eu queria tempo de qualidade com ela. Mas ela fazia uma coisa, ela fazia um bolo, ela arrumava a mesa, ela não parava. Um dia eu peguei na mão dela e falei: senta, qualquer coisa a gente pede um delivery, mas senta, quero te ouvir, quero te ver. Aí ela fez assim: ai, minha amiga, desculpa. E aí conseguiu olhar nos olhos, sabe? Porque a pessoa faz no automático, não é assim, Thaís? Sim, sim, nossa, me descreveu, exatamente. Você fica o tempo inteiro prestando atenção nas pessoas. E às vezes é isso que a Ó, pessoa então já vou precisa, que combinar você com sente do você. lado. Já vou combinar com você que o dia que eu for para Suzano, a gente vai pedir um delivery, tá? Com certeza, com certeza. Eu consegui ter um tempo de qualidade com você. Thaís, e usando aqui o exemplo do Cristo homem, que era muito sábio e sabia comunicar todas as linguagens,
eu uso aquele exemplo quando os discípulos estavam reunidos ali na última ceia e que Jesus passou a toalha, né? Eu estou com o texto aberto aqui na minha frente, fica lá em João 13. Ele passou a mão, né? Tirou ali a toalha, colocou em volta da cintura, derramou a água e começou a lavar os pés dos discípulos. Naquele momento, teve um que tentou rejeitar esse amor, né? Falou assim: não, mestre, você não pode fazer isso. Lembra quem é o cara? Pedro. Sempre o Pedro. E aí, Jesus falou assim: se eu não puder lavar os seus pés, você não entendeu nada. Em outras palavras, foi isso que ele disse: você não tem parte comigo se eu não puder fazer isso, né? E aí Jesus complementa dizendo assim: vocês me chamam de mestre e senhor, com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, estou lavando os pés de vocês, eu quero mostrar para vocês que todos precisam lavar os pés uns dos outros. Façam isso também. Então, por exemplo, Thaís, essa não é a minha linguagem, mas o dia que eu te receber na minha casa, eu quero te servir. Eu sei que isso é importante para você, né? E nós precisamos realmente servir as pessoas que estão ao nosso redor, porque Jesus, ele era o mestre e ele se tornou servo, né? Nós precisamos servir nossos filhos, servir nosso esposo. Ontem eu vivi uma experiência aqui em casa. Meu esposo me ligou, falou que estava passando mal, estava se sentindo mal vindo do trabalho. Então eu já projetei, eu preparei algo para ele comer. Quando ele chegou, eu recebi com carinho. Sentei à mesa com ele. E assim, o humor dele foi renovado, ele melhorou, ele realmente estava precisando comer alguma coisa. Não é a principal linguagem dele, mas ele se sentiu bem sendo servido. E também não é a minha, mas naquele momento eu vi que tinha necessidade de fazer aquilo e servir a pessoa que eu amo. Muito bom. Vamos para a terceira, então. Agora é tempo de qualidade, Elaine. Vamos falar sobre tempo de qualidade. Que é, acho que essa pessoa que não considera, eu pelo menos, né? Quanto tempo eu deixo passar e não me dedico. E é a linguagem das minhas duas meninas. Isso é muito forte nelas, tempo de qualidade. Então, eu tenho trabalhado isso bastante. Vamos ouvir, então. Então, como a gente está falando, a maioria das pessoas aqui são pais, né? Que são as pessoas aí do canal da Thaís. Tem uma cena que me marca muito, que, sendo conhecedora de tudo isso, me incomodou. Eu estava uma vez no McDonald's e meus filhos eram pequenos, estavam brincando, mas aquela cena, ela me marcou. Uma mãe olhava para a TV e comia batatinha. A filha veio, ela pegou um objeto lá nos brinquedos e trouxe para a mãe. E ela falava assim: mamãe, empolgada, o olhinho brilhava, sabe? Minha voz embarga de lembrar da cena. E a mãe fazia assim: para, menina. Olhando para a TV, fixa na TV, para, menina. Sabe, Thaís, como preparadora emocional, a minha vontade era de pegar a criança e falar: fala com a tia, fala comigo. Porque essa mãe perdeu uma oportunidade incrível de alcançar o coração dessa criança, né? De dedicar tempo para ela. Então, e essa questão do tempo de qualidade, Thaís, é algo que está muito abalada nos dias de hoje. Muitas pessoas que têm essa linguagem, que é o tempo de qualidade, eu sei porque é a minha. Fica muito tempo, às vezes, no celular. Eu fico extremamente angustiada quando eu fico muito no celular e eu preciso estar conversando com pessoas e mexendo no celular. Porque hoje a demanda é tão grande através do WhatsApp, né? Essa semana mesmo, Thaís, que passou, a minha coach lá de Suzano, Thaís, o nome dela, ela perguntou: Elaine, tá tudo bem? Porque eu passei um dia sem responder uma mensagem dela. Né, Thaís? Não é comum, mas eu resolvi realmente priorizar uma tarefa que eu estava fazendo e eu fiquei um dia inteiro sem responder mensagem nenhuma no WhatsApp. As pessoas ficam apavoradas, porque você manda uma mensagem, você quer na hora. E quantas vezes os pais estão à mesa com os filhos e estão trabalhando, né? Se a sua criança tem essa linguagem de amor como principal linguagem, ela não vai se sentir amada por você ao ver você mexendo no celular.
Às vezes eu passo um final de semana inteiro com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. Quando vai chegando no finalzinho, eu falo assim, gente, a gente não fez nada junto. Aí meu esposo fala assim, como não? A gente ficou o final de semana inteiro junto, mas eu tô falando disso. É sentar junto, assistir um filme, né? Tem um videozinho lá no canal das filhas da Thaís, que tem o Marcelo montando a casinha junto. Então, a criança que tem essa linguagem, ela precisa disso, é sentar junto, largar celular, largar TV, largar tudo e se dedicar à pessoa, né? E muitas É vezes a isso. criança nos ensina e a gente ignora, porque aquilo dói, né? Ouvir. Você falando de celular, eu lembrei, antes mesmo de tudo isso, eu lembro quando eu sentava para assistir um filme com as meninas com o celular ali, que você já vai adiantando um monte de coisa com o celular em mãos. Tinha algumas vezes em que elas falavam, ah, mamãe, mas sem o celular, né? Porque É isso você aí. está ali, está com o celular junto, ela sabe que você não está ali. Você está resolvendo outras questões. E dói você ouvir isso do seu filho, né? Então, a partir do momento em que eu entendi que esse tempo de qualidade para elas é importante, eu tenho me esforçado mais. É difícil, porque para mim tempo de qualidade não é tão importante, mas sabendo que é importante é aquilo que você falou, encher o combustível delas, né? Então, é bem importante para quem tem essa linguagem do amor que a pessoa não esteja ali logada no celular, que ela esteja entregue, né? De coração, de corpo presente, ela percebe. É isso aí. Tem uma frase que eu tenho usado muito, é estar presente no presente. Que às vezes a gente está com a cabeça ou no passado, ou no futuro, ou nas tarefas, que a gente acaba só tá de corpo aqui, eu não estou presente. Então a pessoa que tem essa linguagem, ela quer que você olhe nos olhos. Ela precisa que você tenha escutativa. Quantas vezes, Thaís, a gente está falando e a gente percebe que a outra pessoa não está escutando o que você está falando. Esses dias, numa live, como a que a gente está fazendo aqui, eu não gosto de trazer muita coisa escrita para a live, sabe por quê? Eu gosto de olhar nos olhos. Eu estou aqui com você, a gente está muito distante, mas eu estou com escutativa, prestando atenção no que você está falando. E essa semana eu escutei uma live onde uma pessoa estava falando e a outra entrou falando como se não tivesse ouvido. Eu falei, gente, se ela tivesse prestado atenção, porque ela estava com papel na mão, tão perdida nos pensamentos dela que ela não conseguiu entender o que a outra estava falando. E isso acontece muito frequentemente nos relacionamentos. Às vezes o cônjuge está falando, ou seu filho está falando, você já está pensando na resposta que você vai dar. E aí você não tem escuta ativa. E às vezes tudo que você precisa é olhar, é ter empatia, estar junto com a pessoa de verdade, né? E eu quero usar o exemplo do nosso modelo, Jesus Cristo. Eu amo essa passagem. Tinha um homem chamado Zaqueu, muitos de vocês devem lembrar da música, né? Como Zaqueu, lembra? Quero subir o mais alto que eu puder. Então, Zaqueu, ele era um cara mal visto pelas pessoas. As pessoas não gostavam de Zaqueu. Ele era um cara que não era desejado ali por ninguém, porque ele era um cobrador de impostos, ele certamente era corrupto. Mas um dia ele soube que Jesus ia passar ali por onde ele estava, e ele era baixinho, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, e ele subiu em uma árvore para olhar, para ter a oportunidade de ver Jesus. E eu acredito que ele não imaginava o que ia acontecer. Jesus olhou para ele, e Jesus disse assim, Zaqueu, chamou pelo nome, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. E Zaqueu, rapidamente, a Bíblia fala lá em Lucas 19, 5 e 6, ele desceu rapidamente e foi com Jesus para casa. Sabe o que aconteceu nesse episódio? Jesus encheu o tanque emocional de Zaqueu. Ele precisava de tempo de qualidade, Jesus deu. Jesus preencheu esse tanque emocional. E aí acontece um milagre, que acontece também nas casas dos pais que começam a ter escutativa para os filhos. Com o tanque emocional cheio, Zaqueu mudou a rota da vida dele. Ele consertou.
Ele devolveu o que ele tinha tirado das pessoas. Ele passou a ser uma pessoa diferente. Então, quantas pessoas estão morrendo à sua volta? Porque no tempo que você vive hoje, no tempo que eu vivo, as pessoas perderam o costume. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre comunicação e eu menciono que às vezes a gente entra no elevador, a gente fica olhando para aquele painel, mas a gente não olha no olho da pessoa que está no elevador. Não é assim, gente. Quantas vezes as pessoas estão muito distraídas? Você entra num determinado ambiente e as pessoas estão mexendo no celular, fazendo uma coisa outra, menos bom dia, e te dá um sorriso gostoso. Né? Às vezes a pessoa pergunta, tudo bem? Quando você vai responder, a pessoa já foi embora. Né? Então, existem muitos Zaqueus no nosso meio, com um tanque emocional vazio, precisando de ser preenchido. Né? É verdade. Elaine, nós temos mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Só para você ter uma noção do tempo. Tá. E nós falaremos agora sobre toque físico, depois presentes, para a gente encerrar. Para quem entrou agorinha, tem gente entrando ainda, nós falamos sobre palavra de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, estamos indo para a quarta linguagem do amor. Ok, toque físico, o nome mesmo já diz, né? Essa pessoa gosta de beijo, de abraço. Eu falei hoje com meu esposo, né? A gente estava num determinado ambiente, aí eu estiquei minha mão assim e falei para ele assim, nossa, eu sinto saudade disso, porque quando a gente namorava, todo lugar que a gente ia, ele pegava a minha mão, colocava para o alto e começava a fazer carinho. E eu me lembrei disso, ele falou, então vou fazer outras vezes, e já começou ali a fazer. Então é isso, sabe, gente? Uma vez eu perguntei, né, numa dessas tarefas com os meus mentores, o Márcio fez um desafio, falou, pergunta para o seu filho, gasta aí 15 minutos, né, aquela técnica dos 15 minutos antes de dormir, você encher o tanque emocional do seu filho. Acho que você faz isso também aí, né, Thaís? E eu perguntei, falei, olha, mamãe, meu filho na ocasião estava com 13 anos, minha filha com 15. E eu perguntei para os dois, falei, olha, eu vou toda noite encher o tanque emocional de vocês. O que você quer que a mamãe faça para mostrar o amor? Aí o meu filho falou assim, eu quero cafuné. Quer dizer, ele queria que eu ficasse fazendo cafuné. A minha filha já odeia o cafuné, né? E aí eu perguntei para ela, filha, o que você gostaria? Mamãe, eu quero que você cante. Porque quando eu canto, eu estou afirmando. Eu estou cantando algo, né? Minha filha amada, você... Né? Algumas músicas que a gente tem aqui em casa para, né, para validar os filhos, ela gostaria de ouvir. Então, assim, olha como que é diferente. Se eu chegasse para ele e fizesse cafuné, para ela e fizesse cafuné, ela até fala, não, para, sinto cosquinha. Tipo isso, sabe? Então, é muito interessante isso. E a criança que tem toque físico, realmente ela precisa ser tocada. Eu acredito que alguns problemas que eu tive ao longo da minha adolescência, né, de estar triste e tal, poderia ter sido preenchido se minha mãe tivesse esse conhecimento. Embora ela estivesse fazendo as coisas, ele passar e me dar um beijo. Coisa simples. Tô aqui dando limpeza na casa, mas vou te dar um beijinho, filha. Te amo. Alguma coisa assim, né? E um carinho já resolveria. E o exemplo que eu tenho aqui do Jesus Cristo homem é um exemplo muito clássico. Eu tô aqui com a imagem aberta na minha frente de João deitado, recostado no peito de Jesus. Você lembra dessa cena na Bíblia? João, sim, ele se sentia tão amado por Jesus que tem uma ocasião que ele fala assim, João, o discípulo amado, ele está escrevendo e ele fala que ele era amado, ele estava com um tanque emocional cheinho, né? Cheio. E tem esse relato. Está escrito assim, lá em João 13, 23, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, ele falando dele mesmo, estava reclinado no peito de Jesus. Então, Jesus que comunicou palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, agora que comunica também. Tipo assim, se é importante para você, faz, né? Quantas pessoas dizem, não gosto disso. Não, abraça. Deixa-se ser abraçado, né? Então, acho bem legal esse exemplo.
Tem alguém aí na sua casa que é toque físico, Thaís? Maridão? Marcelo, como eu falei, né? Sempre foi muito difícil, porque eu não tenho essa linguagem. Para mim, eu chego nos lugares, eu faço oi, 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 oi. Muito difícil o toque, cumprimentar. E dentro de casa, eu percebo que o Marcelo, a Isadora também, a todo momento. Por isso que ainda bem que criança manifesta isso de uma forma. Eu sempre percebi isso, mesmo sem conhecer as linguagens do amor, porque é beijo, abraço o tempo inteiro. E às vezes até, nossa, né? Mas eu aprendi agora, mesmo que não é uma linguagem minha, a estar mais próxima deles, né? Sentar do lado, pegar na mão, retribuir os beijos da Isadora, estar mais próxima com o Marcelo. Eu vejo que isso é importante para eles, e aí é o que você falou da maturidade comportamental, né? Quando a gente É isso aprende que é aí. importante para É o isso aí. outro, a gente consegue, sim, mesmo não sendo uma linguagem minha, se tornou mais fácil fazer uso dessa linguagem. Muito bom. Só um detalhe, eu não vou abrir muito não, mas vou só usar o exemplo seu e do Marcelo. Ao longo do processo, teve um momento em que o Marcelo estava passando por uma dificuldade, uma situação que aconteceu e que ele me escreveu: Elaine, hoje aconteceu algo fantástico. E eu trabalhando com ele, trabalhando com você. Um momento em que você não sabia exatamente o que falar, e aí ele me disse assim, mas eu saí na hora que a gente estava deitadinho, ela me abraçou e ficou abraçadinha comigo. Então, olha que interessante, Thaís. Naquele momento, você estava exercitando o que você aprendeu, né? Comunicando naquilo que era importante para ele. Você se lembra desse dia? Como aquele Sim. abraço fez toda a diferença. Não fez pouca, não, fez toda a diferença para mudar o dia do seu esposo, não é? Sim, sim. Nossa, exatamente, Elaine. E estão falando aqui no comentário, Raquel, uma amiga minha, que lá em casa é o contrário. Nossa, faz toda a diferença a gente conhecer a linguagem do amor, do cônjuge, do filho, dos pais. Agora você vai entrar, você vai falar sobre presentes. E, nossa, para Presente. mim e para os meus irmãos, foi incrível a gente aprender sobre as linguagens do amor, porque o meu pai é nítido, a linguagem do amor dele é presentes, ao tempo inteiro ele está presenteando, está procurando trazer algo para gente, desde pequenos. E, nossa, hoje a gente está com o tanque cheio, assim, ó. Amor do meu pai, os três conseguem perceber isso, assim, de uma forma que nós não havíamos observado. Maravilhoso ter aprendido tudo isso. E às vezes a gente pensa que para presentear, a gente precisa comprar algo muito caro. Eu vou dar dois exemplos aqui. Eu tenho uma irmã que a linguagem dela é clara, porque ela dá presente, a gente observa aquilo que a pessoa mais faz, ela dá presente para todo mundo. Então, eu já entendi que essa é a linguagem dela. Semana passada ela comentou comigo de uma linguiça que ela tinha comido aqui em casa. Uma linguiça que só vende na feira aqui perto da minha casa. Eu fui lá, comprei 1 quilo da linguiça, embalei direitinho, deixei no trabalho dela com um bilhetinho: te amo. 1 quilo de linguiça, gente. Simples assim. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Mana, eu amo tanto você. E eu me senti tão amada. Minha tarde, eu ganhei o meu dia. Então, assim, coisa simples. É simples e extraordinário ao mesmo tempo, né? O meu filho, Arthur, hoje ele está com 15 anos. E é isso mesmo, 15 anos. Mas teve uma ocasião quando ele era pequenininho que eu fui à feira, comprei uma meinha para Heloísa, uma meinha para ele. E embalei, mandei embalar. R$ 5, gente. Uma meia de R$ 5. Aliás, era menos até que isso, uma meinha. E aí cheguei em casa e entreguei a da Heloísa. A Heloísa pegou a dela. Ah, legal, colocou na estante. O Arthur não, ele pegou, obrigado, mamãe, me deu um abraço. Abriu a meia e saiu mostrando para as pessoas: olha o que a mamãe me deu. Olha o que a mamãe me deu. E à noite, na hora de dormir: mamãe, posso dormir com a meia nova? Quer dizer, ele se sentiu amado. Uma meia, no embrulho, né? Sim. Fui para São Paulo há uns 15 dias atrás
e trouxe, eu procurei uma caixinha que ele queria com a música do Jurassic Park. Quando eu cheguei, a reação dele, quando eu chego com aquela caixinha de música e dou para ele, ele começa a tocar a música, ele chora muito. Ele fala, nossa mãe, muito obrigado. Muito obrigado. Uma caixinha de música, gente. Então, assim, coisas simples. E às vezes a pessoa deixa de preencher porque ela fica esperando ter dinheiro para comprar algo que seja muito diferente. E não é. É muito fácil preencher. Eu acho que essa daqui, Thaís, quase todo mundo tem uma boa parcela dela, né? Quem não gosta de ganhar presente? Não é? Só um recadinho, Elaine, desculpa interromper. Eu acho que a qualquer momento a live pode cair, mas aí a gente volta só para se despedir e falar sobre a surpresa, tá bom? Só para o pessoal ficar atento aí, caso uma hora de live já tá dando agora, pode ser que encerre, mas a gente volta. E Ok. você falando sobre presente, é isso mesmo. Heloísa tem essa linguagem. Você falou da meia aí do seu filho, mas eu percebo isso a todo momento, Heloísa. Às vezes a gente. Toda criança gosta muito, né? Mas tem criança que é um pouco mais. Então eu percebo que ela sempre espera alguma coisa. Nem que seja uma bala, um doce, você vai na padaria, se você vai voltar com alguma coisa. É algo simples, não precisa ser o presente, como você disse. É algo muito simples, já enche o combustível da criança. E quando você entrega aquele presente, você está dizendo assim, olha, eu pensei em você. A pessoa se sente amada, de verdade. Né? E o exemplo do Cristo homem aqui, eu quero dar, está lá em Lucas 7, quando aquela mulher, quem lembra dessa história? Aquela mulher que se sentiu muito perdoada por Jesus, ela pega um vaso de alabastro e ela derrama o perfume sobre Jesus, lavando os pés de Jesus com aquele perfume. E as pessoas que estavam em volta falaram, nossa, que desperdício! Que é isso que ela está fazendo? Jesus falou, deixa. Ele recebeu aquele presente, ele sabia, ele tinha maturidade comportamental, enquanto os outros não entendiam, ele entendia. E eu tenho uma teoria, Thaís. A minha teoria é que, embora Jesus comunicasse todas, ele tem uma principal também, porque a pessoa, aquilo que ela mais dá, é aquilo que ela gosta de receber. E o maior presente que eu recebi na minha vida foi dele. Jesus, ele me deu o maior presente que eu tenho. Ele morreu na cruz, ele me deu a própria vida dele. E eu quero retribuir. Eu tenho dito a ele que eu quero dar a minha vida por ele também e pelas pessoas. Quando ele pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, sim. O sim de Pedro não era muito animado, quando a gente vai no original, a gente vê que Pedro, ele fala assim, sim, te amo, mais ou menos. Ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuide das pessoas à volta. Então eu quero aproveitar aqui, não sei se a live vai cair, mas já deixar como mensagem esse final, na linguagem presente. Que você possa dar a sua vida pelas pessoas, que você possa olhar e sempre querer preencher o tanque emocional das pessoas. É a melhor forma de ter o seu tanque preenchido também. Ai, eu vou aproveitar esse desfecho. Eu vou encerrar porque uma amiga colocou aqui no chat que se a gente não encerra, a gente não consegue salvar. Se a live cair, a gente não consegue deixar salvo. Então eu vou aproveitar que você encerrou de uma forma belíssima. Vou encerrar aqui, mas aí eu já retorno para a gente passar os recadinhos, tá bom? A gente já volta para se despedir. Muito bom estar com vocês, viu?